Priscila Meire. Na sequência, Natácia Regina e José Simão de Paula. Depois, Frederico Antônio Lima, Jim Souza e Andressa Maria Nascimento. E Francisco Leixar da Silva, Frederico Antônio Silva. Essa é a sequência que a gente vai fazer de chamada. Se caso alguns participantes não estejam no momento, a gente segue com aquele que estiver presente. Tá bem? Tranquilo? Algumas orientações, são 10 minutos no total. A gente pede para que vocês falem no máximo até 8 minutos, tanto para quem esteja no presencial ou lá no remoto, no online, possa também participar em relação às apresentações. Tá bem? A apresentação vai seguir gravada, então a partir desse momento, Vinícius, pode começar a gravação, a gente agradece já para você. E a gente faz aqui a abertura da chamada Anderson Souza da Silva Lanzilo e a Fernanda Guedes Queiroz de Lira, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né, com sua apresentação online. Título do trabalho: Tratamento de dados pessoais no âmbito da governança digital, um estudo sobre os desafios e implicações para a proteção de dados pessoais na administração pública. Fernanda, boa tarde, seja bem-vinda mais uma vez. Boa tarde, professora, muito obrigada. Boa tarde a banca e a todos os presentes aí. É, vamos iniciar a apresentação agora e muito obrigada. Esse trabalho foi originado de um seminário que nós cursamos lá na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no programa do mestrado em Direito. Eu me chamo Fernanda, sou mestrando em Direito, o professor Anderson, infelizmente, não pôde comparecer. O título do trabalho é realmente Tratamento de Dados Pessoais no âmbito da governança digital, um estudo sobre os desafios e implicação para a proteção de dados pessoais na administração pública. Nós dividimos esse trabalho em alguns capítulos. O inicial foi a introdução, que nós versamos inicialmente sobre a transformação das tecnologias e comunicações que trouxeram um aprimoramento da eficiência administrativa, com o objetivo de aumentar a transparência e facilitar a interação com os cidadãos, porém também trouxeram para nós um elevado compartilhamento de dados, surgindo a necessidade de tratar tais dados. Diante disso, o gerenciamento adequado desses dados se torna fundamental, com o objetivo de garantir a segurança e a eficiência das iniciativas de transformação digital, uma vez que esses dados são essenciais para a personalização e eficiência dos serviços públicos. Diante disso, a gente vai surgir legislações como o Regulamento Geral de Proteção de Dados, diante dessa troca de dados excessiva, e a Lei Geral de Proteção de Dados. O objetivo desse trabalho foi identificar os desafios associados ao tratamento de dados pessoais na administração pública, além de propor boas práticas para mitigar as questões de segurança que impactam o direito dos cidadãos. Então, como realmente tratar a proteção de dados, fazer esse tratamento de dados de forma a garantir a administração pública a utilizar esses dados e proteger o direito dos cidadãos. Essa pesquisa se propôs a responder questões de segurança, como essas questões podem comprometer a privacidade e a segurança da informação, especialmente no âmbito digital, e foi uma pesquisa de abordagem bibliográfica. No capítulo inicial, nós trouxemos a ideia do que seria governança. Então, a governança seria realmente essas boas práticas de gestão, as normas éticas com foco em objetivos coletivos. E a governança pública pretende, de forma a finalidade dela é prestar realmente um serviço público de excelência aos cidadãos. Dessa forma, além da governança pública, surge a governança digital. Mas a governança pública, ela é através de fatores, de uma pluralidade de atores capazes de lidar com problemas sociais envolvendo agências e entidades privadas e públicas. E esse arranjo institucional de resolução de problemas vai se adaptar perfeitamente à realidade dos desafios das políticas públicas de cibersegurança. Com o advento das novas tecnologias, vai nascer a necessidade de uma governança digital e a transparência ela vai se tornar fundamental. No terceiro capítulo, nós abordamos sobre a governança digital e a realidade no Brasil, tratando mais uma vez sobre as tecnologias da informação, as plataformas e os princípios, e a necessidade disso está voltada à realização de atividades governamentais para configurar o chamado governo eletrônico.
A governança digital ela vai contemplar diretrizes do efeito regulador dos sistemas inteligentes, assegurando essa qualidade, a proteção contra a discriminação, segurança e transparência no uso de tais dados. Na administração pública, o Conselho de Governança ela vai abranger uma variedade de atividades relacionadas à administração pública, incluindo essas interações entre a administração local, órgãos públicos, bem como a sociedade civil. Diante disso, para que uma governança digital se torne viável, requer uma democracia digital, e ela vem com acesso e a gestão por meio de cidadãos, trazendo essas estratégias através de uma participação efetiva da sociedade civil na formulação, implementação e avaliação de tais políticas. Os desafios para a implementação da governança surgem dessa necessidade de inclusão das estratégias de gestão pública digital, que devem considerar a sociedade brasileira como as suas particularidades regionais e locais, a extensão geográfica, a densidade demográfica, a diversidade cultural, bem como as complexidades inerentes à administração pública, que é um grande desafio significativo para os agentes, bem como para a nossa sociedade civil. A administração pública vai enfrentar esse desafio, principalmente da transparência, de equilibrar a transparência, o acesso à informação, proteger a privacidade e bem como o compartilhamento de dados que se torna fim para exercer alguns fatores. Então, tornar isso possível também traz isso. Então, o outro capítulo, nós versamos sobre realmente o compartilhamento de dados e o compartilhamento, não, perdão, sobre o tratamento de dados e esses desafios relacionados à segurança digital. Então, na administração pública, o tratamento desses dados é uma atividade essencial, mas envolve algumas peculiaridades e desafios devido à sua natureza propriamente do dado ser sensível dessas informações, e é fundamental que esse tratamento ocorra de acordo com as normas e prerrogativas, bem como princípios estabelecidos pela Lei Geral de Proteção de Dados, no nosso ordenamento jurídico. Então, um dos principais desafios é garantir que o compartilhamento das dados esteja em conformidade com as diretrizes da LGPD, preservando a eficiência e a celeridade na execução dessas políticas, ao mesmo tempo que se protege os direitos dos titulares. A observância dessas disposições vai se tornar essencial para que se promova a confiança dos titulares em fornecer tais dados e que assegure o tratamento e compartilhamento de maneira segura e transparente. Diante disso, a análise dos riscos se torna crucial e envolve duas etapas principais. A primeira é a de identificação dos riscos, que consiste em categorizar e levantar as possíveis ameaças, e a segunda, que se torna o gerenciamento de tais riscos, que envolve a decisão sobre a aceitação dos riscos e a implementação de tais ações. Dessa forma, assegurar que essas operações sejam conduzidas de maneira segura e eficiente, minimizando tais impactos. O relatório de impacto à proteção ela vai se destacar como um instrumento eficaz de um programa eficaz de governança e privacidade. O tratamento adequado de tais dados ele vai se tornar uma questão central nas discussões sobre governança, especialmente no contexto da administração pública, devido a esse avanço das tecnologias. E, diante disso, o governo federal criou o Comitê Interministerial de Governança, que é um órgão colegiado responsável por assessorar o presidente da República na formulação e condução de políticas de governança da administração federal. Nesse contexto, surge da governança a segurança cibernética, ela vai desempenhar um papel fundamental nesse tratamento de dados e na promoção de uma governança eficiente. Diante disso, o Centro de Prevenção de Tratamentos e Resposta a Incidentes, ele vai surgir como essa entidade central para assegurar a implementação da governança, integrado com alguns departamentos, como esses que eu pude citar. Diante disso, eu resolvi trazer esse gráfico para representar o que o centro já fez, né, entre os anos de 2023 e 2024, que dá uma resposta quase de 100% aos incidentes resolvidos, quase 80% das vulnerabilidades, as notificações beirando os 90%, e existindo apenas algumas notificações pendentes. Diante disso, apesar de ter um desempenho excelente, especialmente nessa gestão de incidentes, ainda existe um desafio significativo na resolução de vulnerabilidades, com 23,74% que permaneceram, infelizmente, não resolvidas, o que indica essa necessidade de uma maior atenção em tal área,
Além disso, existem 548 notificações pendentes que requerem esse monitoramento contínuo para evitar que se tornem críticas. Dessa forma, até o presente momento, nós conseguimos concluir com a pesquisa realizada que a digitalização da governança não é apenas uma adaptação tecnológica, mas é realmente uma mudança de paradigma e exige novas abordagens institucionais e normativos, especialmente no que diz respeito à proteção de tais dados, análise dos riscos inerentes ao tratamento, bem como que a LGPD é uma realidade que você tem a necessidade de ter o equilíbrio do tratamento de dados, bem como a adequação efetiva para que ocorra compartilhamento enfim, de uma forma segura e que respeitando o direito do cidadão e com a governança digital bem sucedida é realmente sinônimo de inclusão. E, por fim, que a adoção dessas tecnologias, como criptografia avançada e autentificação multifator, aliada à realização de auditorias regulares e à capacitação de funcionários, são práticas que demonstram realmente compromisso com o governo em criar um ambiente seguro e confiável. E aqui estão uma parte das nossas referências e obrigado a todos. Professora, a senhora que está na sala de aula precisa habilitar o microfone, porque na sala estava dando interferência, eu precisei mutar ele. A senhora precisa habilitar o microfone, tá? Por favor. Está habilitado. Sim? Ótimo. Fernanda, muito obrigada pela sua apresentação. A gente agradece, na verdade, por um tanto peculiar em relação ao tratamento de dados pessoais, principalmente quando a gente vem aqui falando da LGPD, né? Que é, na verdade, um espelho da GDPR, mas que a gente sabe que dentro do Estado brasileiro ainda tem alguns pontos que precisam ser melhorados, e pontos que precisam melhorados com muita atenção, principalmente em relação à aplicabilidade feita pelo poder público, né? Eu não sei se os professores gostariam de fazer alguma consideração, professora Bianca, professor Charles. Bom, primeiramente, parabéns, é excelente, foi um artigo sensacional. Eu não mudaria nada dele, a única coisa que eu gostaria de fazer um pouquinho na nota de rodapé. Porque ao invés de você colocar dois autores, como pimenta, você poderia ter usado o ID e tem outras formas para você diminuir essa nota de rodapé e poder escrever um pouquinho mais no seu texto. Conseguiria sobrar bastante espaço para você. A gente essa perfeito. Muito obrigada. Perfeito. E eu faço das minhas palavras também, as palavras que a professora Bianca, a professora Luciana já fizeram, né, em relação à qualidade do trabalho. Realmente é um tema extremamente relevante, considerando o contexto que o Brasil vive hoje em dia, com as instituições, enfim, a organização. Nós tivemos, acho que foi ontem, antes de ontem, o STF, a Polícia Federal, sendo alvo de ataque hacker, que a gente sabe que, querendo ou não, tem muito dado pessoal que circula lá. Então, parabenizar mais uma vez pelo excelente trabalho. Realmente o tema é relevante. Enfim, seria essa observação só, parabenizar. Muito obrigado, professor. Fernanda, eu quero colocar uma situação que eu acho muito importante em pesquisa. Qualquer tipo de pesquisa, seja na academia e seja na pós-graduação. Você trouxe dados. Dados são informações que traz para a gente realmente a fidedignidade para ter um bom resultado na sua pesquisa. Por si só, já traz a justificativa para o seu problema. Então, eu queria lançar para você, Fernanda, uma reflexão que, inclusive, pode vir para você para um próximo artigo, tá? Trazendo de objeto, tem um artigo que está super bem escrito e é um tema extremamente importante. Então, uma consideração. O tratamento de dados pessoais pelo poder público, Fernanda, ele possui inúmeras peculiaridades, né? Que decorrem, em geral, dessa necessidade de a gente compatibilizar o exercício das prerrogativas estatais típicas e os princípios da própria administração pública, suas regras e os direitos que estão estabelecidos dentro da LGPD. Então, a partir desse ponto, Fernanda, eu lanço para você uma reflexão, que pode ser um futuro artigo para você. Diante desse cenário, o desafio posto é estabelecer parâmetros objetivos
capazes de conferir segurança jurídica às operações com dados pessoais realizados por órgãos e entidades públicas, acredito que é um ponto que você pode refletir até construir um outro artigo com base nesse informativo já escrito e apresentado hoje. Tá bem, Fernanda? A gente agradece a tua Muito bem, participação. professora, muito obrigada. Bom, vamos passar para o próximo, então, que é a Caroline da Rosa Pinheiro e Priscila Menezes da Silva, que vão apresentar a profissional. Você pode marcar o pé se você quiser, pode sentar, não tem problema nenhum. Fique a seu gosto, como ficar mais confortável para você fazer a apresentação. O tema é governança corporativa e organizações autônomas descentralizadas, definições sobre o controle empresarial político e os deveres fiduciários. Boa tarde, sou Priscila, a professora Carolina, que está ela da Universidade Federal de Juiz de Fora, está muito orgulhosa da faculdade, que não podia ser adiado, então eu vim representar essa pesquisa que nós submetemos. Foi um resumo que nós submetemos aqui para o Congresso, foi o resumo. Nós estamos trabalhando ainda na consolidação das informações que foram levantadas. Você quiser falar o tempo, só para a gente fazer o bicho? Ainda dá, se você só dá um tempo, para ver se aparece ela, esse aparece ótimo. Senão ela não aparece, fica tarde esse vídeo. Obrigada. Bom, então, a ideia da nossa pesquisa é investigar se existe compatibilidade entre a legislação brasileira, especificamente a Lei 6404 de 76, com um controle feito absolutamente por algoritmos. Já tem algumas atividades humanas que vêm sendo substituídas por tecnologia, e hoje em dia os conselhos de administração de companhias abertas já vêm usando inteligência artificial para uma série de atividades, mas lá na área de headhunter, gerenciamento de risco, processo de tomada de decisão, lá na análise de dados. Mas diante do avanço da tecnologia, nós já temos a presença das DAOs, da sigla em inglês, que são as entidades autônomas descentralizadas, e é interessante entender se seria possível, especialmente para as sociedades anônimas abertas, que captam poupança popular, seria possível investir numa entidade que está sendo gerida, administrada por algoritmos. Parece meio Black Mirror, ou filme de ficção científica, mas as coisas estão avançando muito rápido. E daqui a pouco a gente vai ter essas consultas. Eu lembro que na época da minha tese, 2016, a Junta Comercial do Rio estava discutindo se podia não integralizar a capital social desligada por criptomoeda, e as pessoas vão se ferrar, não vai dar nada. E olha aí tudo o que aconteceu desde 2016, 2017 para cá. Então, a gente precisa se preparar para esse cenário. E como leading case, nós temos uma lei do estado de Wyoming, nos Estados Unidos, que reconhece personalidade jurídica para entidades autônomas descentralizadas, fazendo algumas coisas muito interessantes, inclusive, falando, olha, essa administração pode ser inteiramente feita por algoritmos, um misto de algoritmos e administradores humanos. Bom, a ideia do trabalho, a gente tinha plena consciência, a professora Camille é pesquisadora da área de inteligência artificial, de societária, eu na área de blockchain societária. Quando nós nos juntamos, nós sabíamos que nós íamos acabar com muito mais perguntas do que respostas. Mas uma professora veio e colocou, que são provocações para próximos trabalhos, para a gente continuar desenvolvendo o tema. Então, a ideia desse primeiro artigo é traçar um prognóstico do que precisaria ser ainda pesquisado, analisado, legislado, para que a gente estivesse preparado para essa realidade. Bom, nós já encontramos alguns defensores dessa possibilidade, alegando que haveria
uma redução muito grande da assimetria informacional, porque todos os acionistas, em tese, teriam acesso às mesmas informações, todos registrados em blockchain, as informações são públicas, são abertas, todos teriam acesso às mesmas informações, então isso diminuiria a assimetria informacional entre eles, justamente para embasar o processo de tomada de decisão nas Assembleias Gerais, por exemplo, mas também reduziria os conflitos de agência, porque em uma organização governada por algoritmos, basicamente são cálculos matemáticos, é muito improvável do ponto de vista matemático que o algoritmo comece a tomar decisões para se beneficiar. Não sei que a gente tivesse um filme de pessoa científica, porque as máquinas são ruins, mas em condições normais de temperatura e pressão, esses erros são erros de cálculo na programação do algoritmo, eles são ínfimos, é muito difícil que eles aconteçam. Então, a gente não teria esses conflitos de agência que acabam impondo um custo para os próprios sócios em termos de auditorias, de relatórios, para verificar a legalidade, a legitimidade das ações desses administradores. Bom, essa administração, esse controle feito pelo algoritmo, ele seria baseado em smart contracts, auto-executáveis, em blockchains, em redes abertas. E a gente já identificou alguns desafios para esse cenário, de acordo com a legislação brasileira. E um deles é que nós não temos o reconhecimento da personalidade jurídica desse tipo de entidade. A gente teria que mexer lá no Código Civil para botar junto com associações, fundações, sociedades, as DAOs. Esse é um primeiro problema, porque se a gente não tem isso, como é que depois eu atribuo responsabilidade judiciária, civil, criminal? Fica impossível. E, inclusive, na legislação de Wyoming, que reconhece a personalidade jurídica das DAOs, onde você fazer um registro, ela pede indicação de nome. Tem que ter ali alguém que vai responder por aquela DAO. Né? Não é simplesmente uma entidade fictícia, alegórica e que ninguém responde por nada. Uma outra questão é que nós temos problemas na parte de regulação e supervisão da CVM. Pela nossa legislação hoje, os administradores são pessoas naturais. Existe uma série de exigências de qualificações e de informações, inclusive de participações societárias. A gente teria que mexer no nível de supervisão da CVM, nas instruções normativas também. Sem falar, o colega estava apresentando agora um trabalho sobre aplicabilidade de LGPD no poder público, então a gente teria questões relativas à LGPD, relativas ao marco civil da internet, a própria estrutura de governança, quando a gente pensa, por exemplo, no mercado da B3, a gente teria que fazer uma adequação para essas entidades que são descentralizadas, teríamos que validar, outro desafio seria a validação de smart contracts e plataformas blockchain com meios válidos de tomada de decisão e de execução de contratos, sem falar na questão de novos métodos de fiscalização e controle, e outras áreas também, a questão tributária, por exemplo, são atividades muito sui generis. A gente teria que entender a natureza dessas operações, os fatos geradores, para entender quais são os tributos que seriam eventualmente incidentes sobre essa atividade. Direitos dos acionistas passariam a ser representados por tokens, que podem ser negociados numa rede blockchain. Então, a própria fiscalização disso tudo poderia ser também, para usar a mesma nomenclatura, distribuída, porque não basta ser a CVM, talvez nós tivéssemos que ter também a ANPD, hoje em dia estão falando muito que ela seria a entidade adequada para falar das questões de inteligência artificial, então teria aí a questão da ANPD, teríamos a questão também da CVM, então as conclusões preliminares é de que haveria necessidade de um ajuste muito grande, que o projeto de lei de inteligência artificial, é claro, não tem nenhuma condição de dar conta dessa complexidade, mas é algo que a gente precisa começar a pensar, porque quando se trata de inovação, a gente sai de um cenário que era improvável para, de repente, acontecer. Acontece muito rápido, vira muito rápido. Então, é importante que a gente já tenha um prognóstico, já tenha isso no radar, para começar a pensar quais seriam as possíveis soluções. Eu agradeço muito a atenção de vocês e encerro por aqui. Professora, desculpa interromper a apresentação. O que está acontecendo na sala de aula? Eu não sei se o microfone ele está também em outro lugar, mas está dando
algum eco, me parece que alguém está conversando e para gravar aqui está muito ruim, a gente não consegue ouvir muito bem a expositora. Vinícius, é o som da sala do lado que está fazendo eco, inclusive para nós também. Perfeito, professor, obrigado. O volume deles, na verdade. É que o nosso volume do som aqui na sala está bem baixo, até para não incomodar, mas eu acho que na sala lateral ele está alto, Vinícius. O professor Lucas já está indo lá verificar, tá bom? Tá ótimo, muito obrigado. Imagina. Bom, primeiramente, parabenizar pelo excelente trabalho. Diga-se de passagem, eu cheguei atrasado justamente porque eu estava discutindo a possibilidade da inteligência artificial como sujeito passivo da relação político-tributária. É um trabalho do outro lado que casa bastante. Eu, enfim, fico até, uso dizer que estou até arrepiado de passagem para o trabalho da professora, porque encaixa bastante com o trabalho que a gente tem desenvolvido lá, porque também o direito tributário traz uma preocupação muito grande desse tema, principalmente em consideração que hoje o tributo ele é o principal fonte de arrecadação do Estado, ele também é um instrumento de intervenção, e ao mesmo tempo, quando nós empregamos inteligência artificial, nós deixamos de empregar pessoas, e quando deixamos de empregar pessoas, nós deixamos de recolher contribuições previdenciárias e outros encargos que são essenciais para a manutenção do Estado. Então, enfim, só tenho elogios para o trabalho. Até disso de passagem, muitas perguntas que eu até ia fazer para a professora, se a professora realmente questionava sobre essa questão da legislação brasileira, mas a professora já trouxe uma exposição aqui, enfim, não faz nem sentido trazer o trabalho, porque a nossa legislação é muito ainda superficial nesse assunto. Então, parabenizo bastante pelo trabalho, relevante e, enfim, com só os elogios para a professora. Parabéns, eu venho da comunidade, e na verdade não se fala em inteligência, mas ninguém tem uma forma de resolver esse problema. Eu acho que você deve encontrar um caminho interessante para a gente encontrar formas de atenuar essa grande problemática, que é muito isso, muito complicado. Então, parabéns, eu só tenho uma questão assim. Bom, professora, eu já vou ficar suspeita de falar do trabalho, porque, assim, é um tema que é muito importante falar sobre as organizações autônomas descentralizadas. E eu acredito que nós, vamos dizer assim, enquanto sociedade, nós temos um problema muito sério de quebrar paradigmas. Por quê? Inclusive, eu li o seu trabalho e eu fiz um texto, porque eu gosto de sempre jogar uma reflexão para dar um estímulo para um próximo trabalho. Então, quando eu li o texto, eu fiquei pensando justamente nessa dificuldade que a gente tem de quebrar paradigmas para colocar no Estado brasileiro, como administração pública, novos tipos, novas modalidades de estruturas. Então, eu coloquei assim, em relação ao trabalho, né? Grande parte das empresas de hoje dispõe de uma estrutura burocrática e possui governança corporativa. Contrapondo justamente esse modelo de negócio, surgiu a ideia das organizações autônomas descentralizadas, que já são reconhecidas em alguns países, e no Brasil nós não temos sequer qualquer tipo de legislação, ou talvez até uma conjectura que isso possa realmente ser reconhecido. Só que a gente sabe que o objetivo central desse modelo é dinamizar os processos. Só que ele tem que também respeitar a hierarquia que existe dentro do processo, bem como a questão das decisões que são tomadas em relação ao conjunto dessas organizações. Então, na verdade, a minha questão de reflexão, depois que eu li o seu trabalho, da sua exposição, ela quase que responde à minha reflexão. Isso eu achei sensacional, porque tem um começo, tem um meio, tem fim, e você já tem algo além do fim do trabalho, que é justamente a minha reflexão. No Brasil, essas organizações não têm reconhecimento legal. A partir desse momento, professora, o que precisaria mudar para que essa estrutura de negócio fosse reconhecida? É o que a gente quer chegar. Exatamente. Um mapa. Isso, exatamente. Precisaria mudar com foco específico em sociedades empresas abertas. Claro que vai passar por questões societárias em geral, como lá o Código Civil, o reconhecimento da personalidade jurídica, mas a gente vai ter que ver muita coisa também que é infralegal, por conta da questão da CVM, porque a gente tem visto, principalmente agora com centralização, com tokens manipulativos, muita captação ilegal de poupança popular, as pessoas não compreendem a tecnologia,
existe também tem a educação financeira, para as pessoas entenderem que estão te oferecendo um percentual absurdo, um curto espaço de tempo, sem risco, então você faz, obviamente. Então, a gente está muito preocupado com a questão de captação de poupança popular. Por isso, a gente decidiu focar primeiro em sociedades anônimas abertas. Mas estou bem contente pelos feedbacks, né? A gente vai iniciar a pesquisa, a gente nunca sabe qual vai ser a iniciativa, estou muito feliz pelos feedbacks bem detalhados. A gente agradece, professora. Muito obrigada. Muito obrigada. Isso. Dando sequência, então, o próximo trabalho que a gente vai apresentar vai ser apresentado pela professora Natácia Delis Ferraz e pelo professor José Simão Paulo Filho, ambos vinculados à Universidade Federal do Paraná. Vai ser apresentado na modalidade presencial e o título do trabalho é Governança de Dados em Startups, uma análise de frameworks para estar em compliance com a LGPD. Olá, boa tarde a todos, né? Agradeço pelo aceite do trabalho. Bom, esse trabalho foi enviado ainda está em resumo, então é um trabalho que está em desenvolvimento. Ele faz parte, foi desmembrado da minha dissertação, então é uma construção também do meu mestrado. Hoje a gente sabe, né, que os dados o novo petróleo, então se discute muito isso, né, a utilização dos dados. A gente tem muitas discussões atuais envolvendo, inclusive, startups, incluindo isso a Meta, que utiliza dados, inclusive, para a criação de inteligência artificial hoje. Então, a gente sabe que as empresas querem utilizar os dados para desenvolver novos produtos e também para sair à frente em muitos lugares, né? Então, em razão disso, eu fui buscar ali algumas expectativas de startups. São empresas que estão em inovação, são empresas de inovação, e são empresas que começam sempre com uma equipe pequena, né, uma equipe enxuta. E a nossa dificuldade, o desafio que a gente encontrou nessa pesquisa é porque, quando com equipes enxutas, dificilmente a gente consegue ter uma boa governança de dados. Então, a governança, assim como a governança corporativa, também são boas práticas, mas são boas práticas voltadas para a adequação dos dados, de que forma esses dados vão ser utilizados dentro das empresas para a tomada de decisão e para as decisões estratégicas. Então, os dados hoje são utilizados de forma indiscriminada, e aí a gente precisa que eles estejam adequados à LGPD. Então, a finalidade para que esses dados sejam coletados dentro das empresas precisa estar de forma clara e adequada. Então, a gente vem percebendo que as startups, por serem empresas enxutas, têm essa dificuldade de conseguir se adequar à LGPD. Não só por conta da massividade de dados que elas coletam, em razão justamente pelo desenvolvimento tecnológico e dos sistemas que elas produzem, mas também, né, os desafios do dia a dia, né, de pessoas e também de valores, né? Então, a gente sabe que para hoje ter acesso a investimentos no mercado financeiro, você precisa demonstrar boas práticas, né? E aí a gente entende que para as startups é essencial você ter investimentos. Então, a gente precisa que essas empresas comecem a se adequar e a demonstrar também para o mercado financeiro essas boas práticas. Então, como ainda a gente está em construção nesse projeto, né, o nosso objetivo aqui é justamente analisar os frameworks, que são os modelos de governança de dados já existentes, e verificar a possibilidade de adequá-los a uma startup. Então, a gente sabe que os modelos de governança de dados, eles são muito robustos e são muito adequados a grandes organizações. Só que pequenas empresas, principalmente startups que estão ali no estágio inicial ou em tração, ainda estão iniciando ali o processo de alavancagem, a gente consegue visualizar que muitos modelos não conseguem se encaixar. Então, nosso estudo é fazer justamente esse levantamento de quais modelos, a gente tem uma infinidade de modelos hoje no mercado, que a gente consegue, talvez, adequá-los ou, às vezes, misturá-los, para a gente conseguir traçar um modelo que fica adequado a essas empresas, essas modalidades. Tá? E aí, a referencial teórico, né, a gente fez um levantamento bibliográfico, então ainda é um trabalho que não tem muitos desenvolvimentos, ainda a gente não tem muitas informações relacionadas a esses modelos aplicados, então a gente vai fazer realmente uma análise, uma revisão de literatura sobre o que é governança de dados, quais frameworks são possíveis de utilizar, para depois a gente, né,
indo já para a tese, na parte do doutorado, a gente testar e validar esse framework. Então, a minha proposta nesse artigo, e também voltar ali para a finalização da minha dissertação, é propor um modelo. E proposto esse modelo, no doutorado a gente faria a validação, se realmente é possível ou não, né, a gente aplicar isso dentro dessas startups e fazer um estudo de caso. Então, como trajetória metodológica, né, a gente pensou num estudo de caso. Então, inicialmente, para iniciar esse projeto, seria um estudo de caso em startups que já fizeram essa implementação e que deram certo, e startups também que não deram certo, para a gente identificar quais são as lacunas e as possibilidades de trabalho também para desenvolver esse modelo. Então, além disso, a pesquisa também é qualitativa, né, porque a gente vai fazer levantamento de diferencial teórico, e aí, após, né, o estudo de caso, aí a gente faz um levantamento quantitativo também, com relação aos quesitos e perguntas que vão ser feitas no estudo posterior. Com relação ao trabalho, ainda está em desenvolvimento, então seria isso que eu tenho para apresentar. Não, você sabe. Eu vou pedir licença para iniciar mais uma vez. Bom, inicialmente, parabéns pelo trabalho. Até, enfim, eu peço desculpas que eu não permitiu parabéns também para a professora Carolina, né, que fez, mas também peço os parabéns para o professor José Simão. Bom, que bom que você já deve esclarecer algumas dúvidas. Eu confesso que eu gostei bastante do tema, acho que vocês estão no caminho certo. Mas confesso que no começo, na primeira leitura que eu fiz, assim, eu pensei, uau, bastante informação, bastante, como posso dizer, enfim, como você já adiantou, vários modelos de frameworks que existem hoje, são vários modelos para a gente avaliar se de fato qual vai ser o melhor caminho, e eu fiquei pensando como que vocês iriam encaixar isso até dentro do artigo de 15 páginas, que era o objeto do trabalho aqui. Com a sua explicação, isso ficou bem mais claro para mim, agora pelo menos. Eu acredito que talvez nesse primeiro momento, pensando que você vai levar isso para a tese, talvez um feedback, se você achar que é cabível, né, é que eventualmente você não foca em construir agora um framework, mas talvez desconstruir algum framework que as pessoas entendam ser viável hoje para uma startup. Porque lá na frente você vai usar esse mesmo trabalho, esse sistema, para invalidar hoje de todo mundo, para construir um novo. Acho que esse seria o primeiro feedback. O segundo que eu daria era talvez trazer, com certeza, um estudo de caso, pelo menos das discussões que eu tenho, das leituras que eu faço de trabalhos científicos, é que quando nós temos um estudo de caso, é muito mais fácil nós percebermos quais são os caminhos, o que de fato foi feito de errado, o que poderia ter sido feito diferente, que vai te levar para aquele resultado. Então, acho que é um tema extremamente interessante, acho que ele é bem importante, né, nesse contexto que a gente está vivendo de LGPD, enfim, está aí já no nosso contexto brasileiro, mas ainda não está, de fato, bem implementado, como, por exemplo, é o caso da Europa. Eu acho que um feedback que eu daria assim, para esse direcionamento, como você já destacou, está na fase inicial, é só definir bem qual framework você vai trazer para esse trabalho, não talvez focar em um principal, um subsidiário e um estudo de caso. Eu acho que daí fecha 100% para a proposta aqui do seu trabalho, mas o trabalho está excelente, a ideia, eu acho que é uma ideia, enfim, que merece os parabéns. Eu faço as próprias do Charles, as minhas, eu pensei a mesma coisa com a questão da quantidade de informação que a gente tem para discutir. Porque, olha, é um tema muito amplo. Eu acho que tem muita coisa que a gente pode realmente pensar e criar muitas consequências diante disso. Mas está excelente o trabalho, eu sou extremamente relevante e eu não tenho nada para isso. Professor, eu vou pegar o teu gancho, Charles, que foi excelente. Como você está numa pesquisa no mestrado, eu concordo muitas vezes com a parte inicial. Eu espero me perguntar qual a parte inicial daquele que não é leitor da minha área, mas que talvez venha com uma área conexa. Agora eu vou te fazer uma pergunta, né? Para eu poder continuar o meu raciocínio. Qual é a tua área no mestrado? Eu sou advogada e faço mestrado em gestão da informação. Gestão da informação. Veja, a tua área, propriamente dita, do teu mestrado no grau, não vai ser do direito. Vai ser uma área mais aplicada, mais técnica. Então, por que eu falo isso? Porque, por exemplo, eu sou do direito, eu trabalho com por exemplo, a parte de propriedade intelectual, mas a parte técnica, talvez, que você vai trabalhar,
para mim, advogado, chegar e entender, talvez seja um pouco complexo. E muitas vezes até, não sei, a professora pode até concordar comigo, a gente deixa de referenciar um colega porque ele se distanciou um pouco do direito e eu, como não tenho aquela habilidade técnica, expertise, não aproveito o meu conteúdo. E às vezes, realmente, aquilo é um saber notório e precisava estar. Mas por conta da minha, talvez, deficiência da parte técnica, eu não consigo te alcançar. Então, por que eu estou falando isso? Porque quando ele fala que tem muito conteúdo, muita informação para a gente dividir, e é só uma dissertação que eu me digo, eu penso assim, eu tenho gestão de dados para startup. Ela envolve etapa de coleta, armazenamento, classificação, controle. E, principalmente, o que mais importa para nós é a parte do tratamento de dados, que envolve cliente, venda, o marketing, a finança e a própria operação do negócio. Então, se eu penso que essa gestão de dados tem como objetivo garantir essa qualidade, principalmente a segurança do processo durante todo o ciclo da vida da informação, eu fico pensando assim, talvez seria importante, dentro dessa seleção de startups que você falou a fazer, que você consiga fazer uma diferença entre a gestão de dados em startups e a gestão de dados em empresas tradicionais, para quebrar o tal paradigma. Porque daí talvez você consiga chegar no cerne da questão e fazer um estudo de caso de uma startup e de uma empresa tradicional, para que você realmente possa, inclusive, validar para o teu doutorado a expectativa do que você quer na tese, que é construir algo, que é criar algo que você vai ter que validar, para que realmente ele tenha resultado. Caso contrário, é como se eu criasse uma determinada ferramenta tecnológica e ela não servisse de nada, ela está criada. Então, talvez comparar a gestão tradicional com a startup e traçar um paralelo para ver por que a startup hoje precisa ser melhor enxergada no estudo. Tá? Então, eu achei um ponto de reflexão. Né? Não é nem crítica, nem elogio, mas é um ponto de reflexão, porque elogio não precisa, está muito bom. Está tão bom que tem muita informação. Então, o que preocupa é se na hora que você escrever, você vai conseguir dar conta de todos esses pontos. Entendeu? Porque só uma dissertação não é uma tese. Tese, você tem que criar algo novo. Mas para você chegar lá, você tem que dar um start. Por que eu tenho que chegar até esse ponto? Eu analisei o antigo, então analisei o novo. Então, talvez fazer 2 estudos de caso, uma startup e uma tradicional. Você possa ver esse ciclo de vida que existe nas duas. E criar alguma coisa nova tudo. Tá? Então, assim, trabalho muito bom. Muito bom, muito bom. Muito obrigada por ter vindo. Vai, prof. Eu estou super interessada no seu trabalho e vou dizer por quê. E aí eu gosto da Luciana, a professora Luciana. Você tem que tomar um cuidado muito grande para você não ficar presa com a parte técnica, porque eu sou advogada de empresarial de consultivo, eu lido com startup. Então, você vai ter que ter uma linguagem que a gente consiga entender o que você está dizendo. Então, assim, a minha tese, eu trabalhei natureza jurídica de criptomoedas e competência para regulação. Então, tinha um monte, eu mergulhei em blockchain, criptoativos, e era uma linguagem muito difícil. Cheio de desenho, cheio de gráfica, cheio de tabela, porque eu realmente precisava que as pessoas entendessem o que eu estava dizendo. Então, você acaba tendo como a gente brinca no mercado de 2 lados, você acaba tendo o pessoal, sistemas de informação, e o pessoal do direito, especificamente, quem está no consultivo empresarial, quem é conselheiro de startup, isso interessa muito para a gente. Então, tentar calibrar, de repente, ter algum amigo próximo do direito, da área de empresarial, para ficar ali vendo com você, te dando uns toques, não sei, porque isso tem um potencial sensacional. Inclusive, depois de você fazer consultoria disso, aplicativo disso, com laboratório, tem muita coisa legal para fazer. Então, você teve uma ideia realmente muito boa, é uma questão de você ajustar realmente o objeto para não falar de um monte de coisa com meio palmo de profundidade, e também para não perder o fôlego, né? Porque é um trabalho de fôlego, mas muito prático, que a gente vai se beneficiar no mercado com o fruto da tua pesquisa. Assim,
Parabéns. Obrigada, gente. Muito agradecida pelos feedbacks de vocês. Como são dois trabalhos presenciais? Não. Professor Tim Souza e Andressa. É isso, dá assim. O Frederico está online. Então, Martin, O senhor Frederico usou bem? Frederico, você usou? Professor Frederico, Jimmy e Andressa estão presentes? Se puderem abrir a câmera, por favor. Agora ele abriu. Vamos ver se ele vai compartilhar o material. Já estamos a postos, meu caro colega. Professor Frederico, boa tarde, tudo bem? Opa, essa voz é familiar. A professora Luciana. Tudo bem? O senhor vai compartilhar algum material? Não, no momento não. Não? Ah, então tá Vou bom. tentar ser bem breve. Tá, essa eu ia colocar o senhor como São alguns moderador. trabalhos. O deste, por exemplo, agora tem a ver com o poder administrativo e os limites com o poder de polícia. O senhor se importa se eu fizer só a chamada aí dos dois trabalhos, então? Estão me ouvindo? Sim. Tá, perfeito, então, professor. Então, os dois próximos trabalhos que nós vamos apresentar, ambos vão ser apresentados pelo professor Frederico Antônio de Oliveira. O primeiro trabalho foi desenvolvido pelo professor Frederico em conjunto com os professores Tim Souza de Carmo e professora Andressa Maria Nascimento de Matos, todos da Universidade da Amazônia, aqui no Brasil, e tem o título de A Lei Geral de Proteção de Dados e o Processo Judicial Eletrônico Brasileiro sob a ótica de uma estrutura de governança. Peço licença para ler também já o segundo trabalho, que foi também elaborado pelo professor Frederico Antônio de Oliveira e o professor Francisco da Chagas Silva Melo Filho, ambos também da Universidade da Amazônia, no Brasil. O título do segundo trabalho é Limites do Poder de Polícia Administrativa e a Coação do Compliance. Por favor, professor Frederico, o senhor tem a palavra. Eu só queria, antes de iniciar, eu acho que a colega Andressa, exatamente. Estou Até pelo aqui. cavalheirismo que a academia assim bem recomenda, eu queria chamá-la para verificar se ela tem interesse em começar a apresentação ou em fazê-la mesmo. Claro, professor. Boa tarde. Então, primeiramente, Muito obrigado, colega. só confirmando, nós vamos apresentar primeiro a Lei Geral de Proteção de Dados, é isso? Depois o professor Frederico segue apresentando o outro artigo, o outro resumo, porque são resumos diferentes, tá? isso. Isso. Perfeito, então podemos começar. Bem, boa tarde a todos. Vou colocar bem aqui para ver se fica melhor a visualização, esqueci. Quero cumprimentar a todos que estão aí presencialmente. Eu sou a Andressa Nascimento, só um minuto, gente. Estamos aqui para apresentar um resumo, né, do nosso artigo, com o tema Lei Geral de Proteção de Dados e o Processo Judicial Eletrônico Brasileiro, sob a ótica de uma estrutura de governança. É com muita satisfação que eu apresento esse resumo. Ele faz parte do programa de mestrado da Universidade da Amazônia, PPGDF-UNAMA, em que foi escrito pelos professores que estão aqui, o doutor Frederico de Oliveira e o doutor Jimmy do Carmo, que também está aqui comigo e vai finalizar a apresentação, certo? Surgiu essa inquietação de escrever sobre esse tema, surgiu justamente da nossa própria rotina, né, enquanto advogados, de acesso ao processo judicial eletrônico e do não surgimento, por exemplo, de algo que você tenha que dar o consenso para o tratamento de dados pessoais, de dados sensíveis, na verdade. Então, dessa ausência desse consentimento e principalmente da integração. Então, nós percebemos que no processo judicial eletrônico,
principalmente no nosso objeto de estudo, que é o TJPA, que é o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nós não temos a integração desses dados. Logo, diante disso, o objetivo dessa pesquisa é justamente a implementação de um conjunto de práticas efetivas voltadas a uma estrutura de governança no Tribunal de Justiça do Estado do Pará. O que a gente percebe? A gente percebe que as ações elas são isoladas, que quando você acessa o sistema do Tribunal de Justiça, nós não verificamos a presença da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte: o Tribunal de Justiça ele cumpre as prerrogativas, do CNJ, as recomendações do CNJ, no sentido de ter, né, um link no site do tribunal, para que nós possamos acessar políticas de tratamento de dados, para que a gente tenha acesso a todas as legislações correlatas e necessárias para que você saiba realmente o que se trata a Lei Geral de Proteção de Dados, porém a gente sente a necessidade dessa efetivação dessa proteção de dados, no sentido de que nós visualizamos isso na nossa prática, né, diariamente, nossa prática advocatícia. E aí eu quero até parabenizar também a primeira colega que apresentou. Eu não lembro, acho que ela não está mais aqui conosco, quando ela falou dessa importância de uma estrutura de governança. Eu acompanhei a apresentação dela e ela é realmente necessária. Diante disso, a pesquisa ela se desenvolve, nós vamos fazer, né? O intuito é fazer um apanhado, uma retomada histórica desde o direito à privacidade na Constituição Federal, artigo 5º, perpassando pela Lei de Acesso à Informação, que foi com essa lei realmente que os dados se tornaram públicos, né? E aí vamos para o Marco Civil da Internet, onde a gente teve a regulamentação desses dados na Rede Mundial de Computadores, chegando à Lei Geral de Proteção de Dados, que hoje, né, vigora no nosso país, que teve forte influência da GDPR europeia para a sua implementação. Diante disso, a nossa pesquisa ela será exploratória, hipotético-dedutiva. Então, no primeiro momento, nós estamos fazendo o levantamento bibliográfico desses dados, para a gente poder realmente verificar depois, né, a aplicação dessa pesquisa. A gente já tem a aplicação dessa pesquisa no Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Então, a problemática ela parte do seguinte, de verificar se e como se dá, né, essa aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados no Tribunal de Justiça do Estado. Para isso, é necessário que nós vamos esclarecer, nós vamos estudar e demonstrar nessa nossa pesquisa o que são dados pessoais, o que são dados sensíveis, qual a importância do consentimento do titular para tratamento desses dados e o que é feito com esses dados. Porque eu não sei se vocês já se perguntaram, mas a gente não sabe o que é feito com os dados, né? Tanto os nossos dados que a gente alimenta todos os dias, o processo judicial eletrônico. E a gente precisa ter essa consciência de o que são feitos com os nossos dados, porque a gente tem tantos processos de antivazamento de dados, então o que fazer? No intuito, se você pode prevenir, por que não adotar uma estrutura de governança para que possa realmente integrar o PJE e fazer com que a gente consiga ter uma segurança, né, maior no mundo digital. É isso que nós queremos. Mediante isso, agora, o professor Jimmy vai continuar falando sobre a estrutura de governança aplicada à nossa pesquisa. Só um minuto, gente. Vem para cá. Deixa eu ver. Bem, primeiramente, boa tarde. É uma grande satisfação fazer parte, mais uma vez, de um evento do Iberojur, e falar sobre um tema tão caro ao momento, à conjuntura em que nós temos tantos embates contemporâneos e atuais no Brasil, quanto à utilização de plataformas, à utilização de dados, a possibilidade de questionamentos acerca da divulgação de informações. Então, o trabalho se torna mais atual ainda, com certeza. Bem, me atendo especificamente ao resumo que foi
disponibilizado. A pesquisa, como a professora Andressa já informou, ela vai se ater à identificação das bases de dados do Tribunal do Estado do Pará, e para isso, superando esse introito que é necessário sobre o aspecto metodológico inicial, temos o seguinte, ao final das contas. Existe uma lei geral de proteção de dados no Brasil em vigor e existem os diplomas processualísticos em vigor. Ao final do dia, existe alguma mitigação à caracterização de dados sensíveis, tendo em vista o tratamento de dados pelas jurisdições estaduais, que é o nosso caso? Sim ou não? E se sim, qual seria? E se sim, qual seria o fundamento que mitigaria o direito de ter os dados protegidos pela Lei Geral de Dados? Então, a nossa problemática seria o seguinte: o Tribunal do Estado do Pará ele está em conformidade com as resoluções e determinações do STJ, CNJ, quanto a tratar os seus dados de forma a ir ao encontro da conformidade com a lei, com a LGPD. Tudo bem. Contudo, as recomendações do STJ, do CNJ, elas não dizem respeito a uma potencial mitigação quanto à não necessidade do assentimento quanto à divulgação de dados sensíveis. E dados sensíveis, como nós sabemos, dizem respeito ao aspecto identitário, dizem respeito a gênero. Então, nós temos processos cujo objeto material da lide da relação jurídica tratada pela jurisdição afeta sobremaneira dispor desses dados ou não. Então, ao final das contas, em que pese estarmos em conformidade com os direcionamentos do CNJ quanto ao LGPD, os dados sensíveis nos termos especiais da LGPD estão sendo respeitados? Sim ou não? E se sim, qual seria o fundamento legal para uma potencial mitigação da necessidade de assentir com a disponibilidade desses dados sensíveis, ao passo de que é conhecido, é sediço por nós, que não há o consentimento expresso para a cessão desses dados pelo tribunal ou qualquer outra pessoa jurídica de direito público interno ou privado. Então, ao final das contas, nós percebemos a colisão principiológica entre a proteção de dados que diz respeito à privacidade e, ao final das contas, o aspecto processualístico da jurisdição. E, ao final do dia, qual deve prevalecer ou se há alguma medida mitigatória da não consentimento. Então, nós temos o seguinte: haveria a possibilidade, no manual de rotinas do tribunal, pautarmos ou identificarmos os processos de cunho identitário e de gênero para, em relação a eles, haver sigilo para acesso de terceiros que não são parte do processo? Sim ou não? Percebemos que é plenamente viável, vez que, desde o ano de 2023, outubro de 2023, o STF e o CNJ, com o Victor, Vitória, entre outros robôs, já vem conseguindo identificar, no momento da distribuição, se o processo tem características, tem entrelaces identitários ou de gênero. Então, nos parece absolutamente viável que essa solução seja estudada, problematizada, sistematizada e implementada para que nós possamos, por meio de um sistema de governança, de controle e transparência, conseguirmos ir ao encontro, buscar a conformidade junto ao LGPD por meio da identificação no momento da distribuição de processos, os quais a relação fática e o direito material envolvido sobre o cunho constitucional pode ou não necessitar do consentimento expresso nos termos da LGPD. Então, eu concluo o trabalho trazendo essa hipótese, que pode ser testada, e o que mudou de lá para cá foi que o STF e o CNJ já têm para si o recurso dos robôs
que conseguem, quando nós iniciamos a pesquisa não havia, e hoje já temos os recursos do Vitor e da Vitória, que são os robôs que o STF utiliza para agrupar os processos cuja temática pode ser identificada por esses robôs. Então, eu termino a abordagem quanto à governança para a busca da conformidade no TJ Pará e agradeço imensamente a atenção de todos. Muito obrigado. Muito obrigado. Não sei se o professor Frederico tem alguma consideração sobre esse primeiro trabalho ou podemos seguir aqui. Só uma pergunta à presidência da mesa. Me parece que esse trabalho é o trabalho que está conosco a integrá-lo, né? Então, na verdade, já foi defendido agora, neste contexto, não? Nós já podemos partir e seguir. Seria isso? Na verdade, isso, professor. Antes nós partimos para o último trabalho apresentado, que também é da autoria do senhor, junto com o professor Francisco. Nós vamos só fazer algumas considerações sobre esse trabalho e aí devolvemos a palavra para apresentar o último texto. Perfeito? É porque eu havia um outro meu, mas ele não é este. Este é com os colegas. Eu acho que ele já está defendido, então, não? Isso, exatamente, professor. Exato. Antes de passar a palavra... Perfeito. Antes de eu passar, então, a palavra para o professor, eu pedi só licença para a gente fazer um feedback sobre esse primeiro trabalho. E aí eu devolvo a palavra para o professor utilizar até 10 minutos para fazer a apresentação do último trabalho. Pode ser? Claro, sem dúvida. Perfeito. Tá. Bom, primeiramente, então, parabenizar também, né, o professor Frederico, o professor Jimmy e a professora Andresa. Esse trabalho, eu acho que, assim como todos que nós temos discutido aqui, ele é um trabalho extremamente relevante, principalmente levando em consideração, que nós já até mencionamos em apresentações anteriores, aqui no dia de hoje, que os nossos tribunais têm sido vítimas de ataques de hacker, onde nós temos ali a grande probabilidade de vazamento de dados. Nós sabemos que hoje a estrutura... Professor, eu vou pedir só se o senhor puder mutar o seu microfone. Obrigado. Bom, dando sequência, então, dentro desse contexto, onde nós temos cada vez mais o Poder Judiciário sendo alvo de ataque de indivíduos que querem, né, enfim, utilizar dados que nós sabemos que hoje o Poder Judiciário centraliza uma grande quantidade, não só de dados sensíveis, mas, enfim, todos os dados necessários, porque, querendo ou não, hoje nós temos uma grande vastidão de processos dentro do Poder Judiciário, é que eu acredito, defendo e concordo com o trabalho de vocês, ele é de extrema relevância. Principalmente se nós levarmos em consideração que a impressão que eu tenho, pelo menos do poder público, é que o poder público ele parte do pressuposto de primeiro exigir do direito privado, que é, por exemplo, que o particular ele se adeque à legislação, e muitas vezes o poder público ele acaba ficando ali à margem, como se ele não necessariamente tivesse que se adequar. Então, dentro dessa lógica, considerando que o Poder Judiciário tem uma grande quantidade de dados, né, sensíveis ou não, e bem como outras informações, é que eu acho que o trabalho de vocês é extremamente relevante. Então, dito isso, eu só deixo aqui novamente os meus parabéns pela excelente ideia que vocês estão trazendo aqui. Bom, parabéns. É um tema que é extremamente pontual e atual também. Hoje a gente sabe que os processos eles não são mais como era antigamente, né? A gente sofreu uma alteração muito grande desde 2012, 2015, e essa alteração ela trouxe muitas consequências. Dentre elas, os nossos dados eles estão todos na internet. Eles são facilmente acessados por todos. Dito isso, o tema é de extrema relevância e merece ser estudado com grande profundidade, que é como vocês estão fazendo. Parabéns. Eu sou finalizar fazendo um apontamento, na verdade, eu acabo trazendo uma reflexão mais para a minha área, principalmente em relação à proteção de dados e LGPD, que é na fala do professor anterior, o professor Jimmy, né? Se me corrija por gentileza, se eu estou equivocado com o nome do colega. Quando ele fala em conflito de direitos, eu vejo principalmente nessa relação da LGPD, no poder público em si, na administração pública, essa falta de observação dos direitos de personalidade. Porque, na verdade, a gente aqui vai, em um determinado momento, sim, ter uma
que é muito voltada para o direito civil, que é a parte da personalidade, que é a colisão de direitos fundamentais. E que daí a gente tem que buscar algum tipo de teoria, nem que seja as teorias que muitos não gostam, né? As teorias de ponderação lá do VEX, para antes de verificar se a LGPD vai ser um instrumento eficaz ou não para o poder público, se ele vai superar essa necessidade do conflito entre os direitos de personalidade. Eu acredito que caiu a transmissão lá no Paraná. Eu vou conversar com a professora aqui, só um minuto, tá? Obrigado. Olá, boa tarde. Tivemos um problema técnico. Vocês nos veem e nos escutam bem? Sim, perfeito, professor. Só falta o professor Frederico abrir a imagem dele. Ótimo. Todos aqui. Vamos lá. Em sequência, então, antes de eu passar a palavra para o professor Frederico, nosso próximo trabalho, ele vai ser apresentado pelo professor Frederico Antônio Lima de Oliveira, como eu já havia anunciado previamente. Foi escrito junto com o professor Francisco da Chagas Silva Melo Filho e tem como título Limites do Poder de Polícia Administrativa e Atuação de Compliance. Bem, eu vou tentar ser bem pragmático, agradecendo a todos os presentes, aos colegas da banca, e direto ao ponto. A intenção neste resumo foi, a priori, fazer uma digressão quanto ao poder de polícia com o poder administrativo, alinhado quanto à possibilidade de coação do Estado para o exercício da atividade da função estatal própria, que envolvia, ou poderia envolver, ou poderá envolver, a situação do compliance. É interessante que a lógica do compliance não vem do solo brasileiro, vem de uma perspectiva americana, onde a possibilidade de destinação, quer social, quer de atividade de persecução urbana ou estatal de qualquer ordem, precisa ser acompanhada por aquele que é o titular, né, do poder de polícia, o poder de ação jurisdicional, e que, no caso brasileiro, trata-se do Ministério Público. Esta circunstância faz com que a legislação pátria, né, conceda a possibilidade para o Ministério Público, né, de acompanhar, de transacionar, de eventualmente não propor as ações próprias criminais devidas, o que dá um passo a mais, a meu ver, do ponto de vista constitucional, naquilo que
é o poder de polícia, mas mais do que o poder de polícia, invade a seara da ação criminal, e a titularidade, de certa forma, tem a ver com o aspecto jurisdicional, que é garantido especificamente a partir do artigo 5º da Constituição, que me parece que vai um pouco além, na perspectiva ibérica, no nosso sistema, do que se dá perfeitamente com o sistema saxão americano, que tem uma origem inglesa. Então, eu diria que, assim como nos Estados Unidos há uma performance muito satisfatória para o compliance, no Brasil a mesma coisa não se dá, a meu ver. Essa é a discussão do artigo, né? Porque a lógica e o limite do poder de polícia está estancado, está limitado, está aprazado dentro de um contexto de regra que tem um fecho, uma dicção muito menor do que a dicção saxônica, onde a moral tem um espaço de aplicação muito maior, e este é um problema histórico, não propriamente de construção do dogma ibérico, no caso brasileiro de origem espanhola e portuguesa, sobretudo. É bom lembrar que a Constituição de 88 tem um viés eminentemente próximo da Constituição de 82, né? A primeira próxima, eu digo a primeira próxima, depois do período mais obscuro de Portugal. Existe uma proximidade, a nossa de 88, com a Constituição portuguesa, que estava em vigor até então. E toda essa logística, de novo, remete a uma preocupação. E eu fecho este resumo, digamos assim, numa dicção muito própria de uma análise de um estudo descritivo, né, próprio, em cima da doutrina já produzida sobre o compliance e sobre o sistema jurídico, no caso brasileiro, para dizer aos senhores que a preocupação é exatamente com os limites da dimensão entre o poder de polícia, quando ele é exercido na esfera administrativa, considerando que nós também não temos jurisdição administrativa, dentro, pelo menos até o momento, dentro da nossa órbita de sistema ibérico, apesar de podermos vir a ter, mas não a temos. Isso faz com que as perspectivas de poder de polícia se confundam em muito com as perspectivas das políticas públicas envolvidas para sanar a funcionalidade do compliance, no caso brasileiro, o que no caso americano e em outros não se dá da mesma monta. O outro ponto que eu acho importantíssimo, como eu disse antes, são as dimensões, onde a sanção administrativa, pelo mesmo motivo, por não haver uma separação da jurisdição administrativa no Brasil, ela não se dá numa perspectiva própria e autônoma, com um grau de autonomia maior do que a jurisdição, as decisões jurisdicionais, né? As decisões jurisdicionais, por vezes, se envolvem, né, nas perspectivas de gestão, nas perspectivas de atos políticos, de governo, né, de direcionamento de Estado, o que, na verdade, politizam as decisões judiciais que deveriam apenas aplicar a legislação legitimamente, como ela foi criada. Portanto, na esfera administrativa, a sanção administrativa, por vezes, também se confunde muito com o crime, porque, na perspectiva brasileira, como não há essa separação, há um processo de criminalização consecutiva e quanto mais, eu diria, em várias áreas do direito público. Eu diria, por exemplo, o direito ambiental como uma delas. A criminalidade de grande monta que tem sido feita em garimpos, no desmatamento, em outras ordens, para efeito das transações, em gerais, criminais ou administrativas, por vezes subvertem, né, o poder de polícia na esfera administrativa, com as sanções administrativas, né, que são abrangidas pela jurisdição propriamente dita, ou seja, pelo poder jurisdicional, e por muitas vezes
acabam decidindo fora dos padrões já avançados ou já alinhados nas políticas de Estado que são administrativas e não jurisdicionais. Esta pequena confusão, eu terminaria com a citação do professor espanhol da Universidade Complutense de Madrid, Juan Basoco Terradillos, que trabalha muito, ou trabalhou durante muitos anos, né, as dimensões entre a sanção administrativa e o direito penal, o crime propriamente dito. No nosso caso, quando o uso de instrumentos como compliance não são bem avançados para a separação do administrativo do criminal, muitas vezes o criminal, que é jurisdicional, abre seus braços e engloba a sanção administrativa, retirando a funcionalidade dela, que já foi pensada e organizada como política de Estado. Por vezes, o juiz passa a ter um caráter politizado, né? Para atuar, por exemplo, discutindo coisas ideológicas, como é o caso se os garimpos devem ou não existir, se a economia vale mais do que o direito, para poder permitir ou não, e entre outros que nada têm a ver com o cerro, com o fechamento operativo do direito penal ou da sanção administrativa, quer um ou outro, né? Acaba propiciando uma grande confusão, me parece, no direito brasileiro. E, finalmente, concluo para dizer que o pior de tudo, me parece, daí me veio a ânsia de trabalhar o tema um pouco, é apontar o perigo na não musculatura necessária dos aparelhos do Ministério Público e da polícia em geral para dar um acompanhamento nos ajustes feitos para que o compliance possa ser executado a contento. Vi isso em Espanha, no sentido de que, recentemente, a lógica deles para o uso do compliance tem sido muito diferente da brasileira, onde, por vezes, o Ministério Público, seja no compliance, seja nos acordos de não persecução criminal e outros de caráter transacional entre direito penal e sanção administrativa, muitas vezes titubeia, muitas vezes não tem a musculatura necessária para acompanhar. Eu não vou longe. O dinheiro que é de grande monta, que é transacionado, em vez de estar sendo acompanhado em solo brasileiro, muitas vezes é transmitido diretamente, por exemplo, uma empresa internacional chamada de offshore, e lá na offshore, sem nenhum acompanhamento maior, pode ser usado. Isto é um perigo. Esta é a ideia da provocação no artigo que será feito. Senhor Frederico, eu acho que eles caíram novamente, mas daqui Eu a pouco acho. já retornam, tá bom? Obrigado pela sua Tá. apresentação. Professores Luciana, Charles e Bianca voltou, tá? A imagem e o som. Professor, a gente perdeu o finalzinho da sua apresentação. Não conseguimos ouvir. Acho que está ok. Tem mais alguma coisa que ele acha? E o dinheiro não tem que passar para ele. Senhor Frederico, o senhor está me ouvindo? Sim, ouvindo, perfeitamente. Ótimo. Professor, nós tivemos um problema de conexão e acabamos perdendo a parte final da sua apresentação.
o senhor gostaria que eu me devolver para só fazer essa conclusão imediatamente? Sim, por favor. A conclusão diz respeito a qual é o ponto de equilíbrio entre o poder administrativo sancionatório, né? É uma boa leitura, o professor Fábio Osório, por exemplo, e, do outro lado, o poder policial do ponto de vista da sanção penal. Existe uma dimensão que é mal analisada pelo Ministério Público, aliás, pelo Brasil, eu diria hoje, na aplicação e no uso do compliance. Essa é a grande preocupação do artigo, né? Bom, eu acho que o compliance é uma boa forma para a gente conseguir encontrar um equilíbrio entre o interesse público e também os direitos individuais materializados, principalmente os direitos fundamentais. Dito isso, eu acho que é um termo extremamente pertinente, porque a gente vê que há excesso no nosso poder atual, no poder de polícia, e que por isso merece ser estudado. Então, parabéns pelo tempo. Pode falar, por favor. Eu sempre tenho um ponto específico quando trabalho com compliance, né? Porque eu trabalho muito com direito ambiental também. Então, a gente vê bastante essa prática, né? Então, quando a gente pensa em compliance, é pensar nisso como um padrão básico de negócio, como ações colocadas em prática, como está voltado aí para garantir condutas éticas, transparentes, não só entre as empresas, né? Mas principalmente, não somente com o poder público. Então, dentro do trabalho que foi nos apresentado, a minha reflexão em relação ao trabalho é se esse uso excessivo ou abusivo desse poder pode gerar violação de direitos. Quais seriam esses direitos, ensejando uma necessidade do controle judicial? E qual é a forma que esse controle judicial deveria ser feito para que realmente o compliance chegasse nesse objetivo que é tão claro, tão objetivo, definido doutrinariamente e conceitualmente pela lei, mas que na prática a gente sabe que ele é muito mais voltado para o comportamento altruísta do que é certo ou errado, bom ou ruim, ou seja, ético e moral, do que propriamente legal. Perfeito. Nessa mesma linha, eu aproveito para parabenizar mais uma vez o professor por trazer esse tema, enfim, discussão, e principalmente, considerando até o que a professora Luciana falou, eu também estou na linha de que a gente sabe que uma coisa é o mundo, né, ideal, que a legislação muitas vezes se preocupa em alcançar, a doutrina se preocupa em construir, mas a gente sabe que aqui no Brasil, muitas das coisas que nós construímos, tanto na legislação como na doutrina, quando elas são colocadas na prática, é que, de fato, nós conseguimos perceber todas as dificuldades e problemas e necessidades de ajustes que, muitas vezes, por essa passagem, cabe ao judiciário fazer esse controle e tentar reequilibrar a situação, porque se depender de toda alteração legislativa ou de toda uma construção doutrinária, a gente acaba tendo uma solução atemporal. Então, mais uma vez, parabenizo o professor e acredito que seremos por hoje. Os colegas querem fazer algum apontamento? Professora, colega? Não? Eu acredito que podemos dar como encerrado. Não sei, professor, se vocês querem fazer algum comentário, fiquem à vontade antes da gente encerrar. Eu não sei se seria possível apenas uma ponderação. A banca ia dizer que realmente é um problema moral gravíssimo com relação ao pluralismo brasileiro. Ele agrava esse problema. Só isso. Frederico. Sim. Pessoal que nos assistiu online, muito obrigado pela participação. Acredito que o Vinícius fez com a sala. E declaramos, então, encerrado esse painel 3, titulado Governança Compliance. Parabéns a todos. Um abraço. Obrigada, pessoal.